Deu certo, família. Aê! Nossa, felicidade. Meu Deus do céu. Que emoção. Como você estava escrevendo aqui? Fazer aquele exercício lá, Matheus? Sim, senhor. Amanhã eu vou fazer. São 2 tempos. Amanhã eu vou só ir tirando a dúvida dos exercícios da lista. Amanhã a gente vai pegar para fazer só exercícios. Hoje eu vou terminar os exercícios de teoria que eu gosto de passar, que é o que você aplicar. Que nada. Que aí sobra mais tempo para você falar. Esses aqui são os que você aplicar todo ano, dá pra fazer. Aí a gente vai para aqueles lá. Oi, que bom, família! Galera, então, buenos dias. A gente está na nossa saga de ver os conteúdos que mais caem. Nos slides eu estou colocando sempre os exercícios que você todo ano é bem recorrente. Mas não esquece que você tem que fazer a apostila, aquela que eu disponibilizei lá no começo, que era a mais importante. Hoje, nessa semana, por mais que a gente tenha aula e tudo mais, o mais importante é você sentar com você e fazer os exercícios. Conhecimento a gente já adquiriu o ano inteiro. Agora é mais trabalho braçal mesmo. Não deixa de fazer, pelo amor de Deus, os exercícios. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem na prova do Enem, e mais fácil fica a prova. Bom, a gente já conversou sobre quais são as questões que mais caem, como que eu tenho que fazer a prova. A gente já conversou também sobre alguns conteúdos que são bem correntes, principalmente a parte de razão e proporção, a parte de exercícios envolvendo escala, a parte envolvendo função do primeiro e segundo grau. E a gente finalizou a aula de ontem falando da parte de geometria. Falamos um pouco de geometria plana e terminamos com geometria espacial, ontem à tarde, né, Matazeta? Aí fomos para as nossas casas, cá estamos nós para falar de mais alguns tópicos que são bem recorrentes. Da parte que sempre cai, a gente já falou bastante coisa. Os exercícios, a grande maioria, a gente já falou, que é a parte de estatística e a parte de matemática básica. Agora eu já vou entrar na parte um pouco minoria, que é exponencial, logarítmica, combinação, que é a fatia mais curta ali do bolo, mas tem que ser falada também, porque todo ano são recorrentes no Enem. E para começar o rolê, esse cara aqui é um exercício que já caiu várias vezes, vários exercícios bem parecidos, que é envolvendo função exponencial. Você lembra o que é exponencial? Mas também cai mais ou menos desse jeito. Oi? Eu lembro que a gente já fez o exercício. Já, é bem correto, já tem várias vezes, até no F, verdade. Na GD também teve um desses, na UEMS também teve um, são esses bem clássicos da matemática. Na hora que a gente fala de exponencial, o que eu tenho que lembrar? Exponencial é toda vez que você tem um número elevado a outro. Isso daqui é bem recorrente no Enem, sabe por quê? Em 2020 aconteceu um fenômeno com a gente no mundo inteiro. Você lembra o que aconteceu? Pandemia. E o formato da pandemia é sempre em exponencial. Precisamos relembrar como a função exponencial. Todas as propriedades envolvendo potência, aí entra a matemática básica. Potenciação, você lembra das propriedades de potenciação? Quando você tem mesma base e estiver multiplicando, você soma. Isso você pode fazer. Outra coisa também, se tiver uma mesma base, se tiver uma divisão, o que você pode fazer? Subtrai. Elevado no elevado, o que você pode fazer? Multiplica. M vezes N, né? E quando estiver elevado no número negativo? Aí você coloca. Você pode inverter. Isso. Na física a gente usa bastante essa artimanha aqui. Principalmente quando está negativo embaixo, né? Você pode mandar para cima positivo. Quando trabalha com notação científica. E quando tiver assim, ó, A vezes B elevado a N, o que você pode fazer? Aí você tem que fazer distributivo. Aí você pode fazer um chuveirinho aqui. A elevado a N vezes B elevado a N. Perfeito. Essas propriedades de potência, elas aparecem tanto em exercícios de matemática básica, como também no exponencial, quando é nesse formato aqui. Só que, para exponencial, é um pouquinho mais delicado. Exponencial, ele vai te dar uma função. A função, geralmente, ela é assim, ou ela é assim. Tá?
um desses dois formatos, ou assim ou assim. Você lembra quando que é assim? Quando ela tem esse comportamento? A função exponencial sempre tem esse comportamento que a gente chama de crescente. Crescente. Quando o seu A for maior do que 1, tá? Não, maior do que 1. Se o seu A for maior do que 1, ele vai ter esse comportamento aqui, que a gente chama de crescente. E esse comportamento aqui, que é o comportamento que a gente chama de decrescente. Quando A for entre 0 e 1. Quando for entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Ah, 0 e 1, como assim? For meio, for um terço, for uma divisão, basicamente. Ela vai ser decrescente. Teve exercício já também, número decimal também, mas tem que ver se vai aparecer entre 0 e 1. Tipo, 0,3, beleza. Já teve uma questão do Enem que era bestinha. Ele colocou para você uma função assim, ó. Sei lá, 0,3 elevado a x, Matheusito. Você falaria que essa função é decrescente ou decrescente? Essa função, além de ser uma função exponencial, ela é uma função decrescente, porque está entre 0 e 1. Então a questão era basicamente só isso. Não existe função exponencial negativa, porque quando a base é negativa, ela começa a oscilar. Isso daí a gente chama de outra função. No ensino superior, só que a gente vê, aí chama função oscilante. É quando ela começa a oscilar pontos, positivo e negativo. Porque quando você tem um número negativo e ele é elevado a par, ele é positivo. Agora, se você tem um número negativo e ele é elevado a ímpar, aí fica negativo, né? E começa a oscilar. Por isso que a gente não chama de exponencial. Sempre vai ser valores positivos e diferentes de 1 também. Tem outra coisa aqui. Nunca vai poder ter, ó, essa base aqui é sempre maior do que 0 e diferente de 1. Por que tem que ser diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer número é o quê? Sempre 1. Então não faz sentido. Te lembra alguma coisa sobre essa definição? Um cara conhecido que a gente não tentou estudando. Logaritmo, pai. Ele vem das mesmas propriedades de logaritmo. Lembra que o logaritmo não pode ter negativo e também não pode ter 1 na base? É por conta do exponencial. Sabe que, no Enem, o que cobra de ti no Enem? Primeira coisa que eu tenho que lembrar sempre. Todo número elevado a 0, ó, observação. Todo número elevado a 0 é quantos? Todo número elevado a 0 é 1. Essa artimanha aqui você vai usar bastante. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Outra coisa, aqui já é específico do Enem. Se você quiser saber um tempo inicial, sempre você joga o x igual a 0. Guarda isso no coração. Tempo inicial. É só você jogar o x igual a 0 ou t igual a 0, depende da situação. Geralmente os exercícios que envolvem esse tipo de coisa é quando você tem vírus e bactérias, e geralmente ele vai avaliar para você qual é o experimento. Para você avaliar um experimento, você precisa ter o tempo igual a 0 para saber quantos que iniciou na jogada ali, que é o que cobra esse exercício. Vamos ver aqui comigo, ó. O governo de uma cidade está procurando uma possível epidemia. Você sabe a diferença de pandemia e epidemia? Pandemia global. Ah, garoto. Sabe o que é epidemia? Dengue. Dengue não é global. Só a gente tem para chamar de nossa. Por isso que a dengue é uma epidemia. Se o mundo inteiro tivesse, aí seria pandemia. Ó, uma epidemia é uma doença infecciosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Uma experiência laboratorial de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades. Aqui ele já colocou o início de 40 mil bactérias, não é? Só que ele não precisaria trazer esse dado para você, tá? Ele falou para você aqui, ó, início. Mas não é sempre que ele vai trazer para você esse dado. Se ele não trouxer, o que eu faço, Joãozinho? É essa fórmula aqui, não é? O P de T, o que é o P de T pra gente? É a população de bactérias, concorda? E esse T aqui, ó. O T ele falou pra gente que é o tempo em hora. O tempo em hora. Tempo. Cara, se ele não te desse o dado inicial, você podia jogar assim, ó. T igual a 0.
Se você jogar t igual a 0, não ficaria p de t, ficaria p de t, p de 0, seria 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 0. 3 vezes 0 é quantos? 0. Todo número elevado a 0 é quantos? Não é 1? Então ficaria 40. Por isso que ele falou para você que inicialmente é 40, só que ele colocou 40 mil, né? Porque aqui está na casa dos milhares de bactérias. Mas ele não precisaria trazer esse dado. Se ele não trouxer, é assim que você faz. Joga tempo igual a 0. Isso é só inicialmente. Inicialmente. Aí depois você vai fazer a mesma conta, só que com 20 minutos. Aí que tá. Ali ele falou, ó, agora vamos pro rolê. Aquele como ele começou, o início de todo. Aí ele falou, cara, em relação à quantidade inicial, que é o que ele quer lá no começo, que é esses 40 mil, após 20 minutos, qual que será a população? Pô, se você for nessa pegada, 20 minutos, temos um probleminha aí. 20 minutos é o quê? Em hora. Eu tenho que transformar para hora. Para você transformar em hora, o que você faz? Pega 20 e divide por 60. Vai dar 1/3 de hora, né? Deixa em fração mesmo, 1/3 de hora. Mas aí você tem que fazer o número elevado a uma fração. Mas ó, como que o Enem vai te ajudar? Eu transformei em hora, sabe por quê? O tempo que ele colocou, cuidado, a anotação que ele pede lá. O tempo ele colocou em hora, não colocou? Então eu vou calcular em hora, passa para hora. Ah, mas eu não lembro como que transforma isso daqui. Usa a regra de 3, a regra de 3 te salva aí. Se você ficar em dúvida em algum momento de transformação, coloca assim, ó, minuto e hora. 60 minutos é 1 hora, não é? 20 minutos é X. Você pode fazer uma regrinha de 13 e vai dar super certo. Faz bonitinho e vai dar 1/3. Mas para nós, o que interessa é, já sei que eu quero saber agora qual é a população com 1/3 de hora. Você vai pegar esse 1/3 e vai substituir lá no T. Então minha população vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Aí vai poder cortar, ó. 3 com 3 vai ficar 2 elevado a 1, não vai? 2 elevado a 1, sucesso na vida, 80. Em relação ao início, que era 40, agora eu tenho 80. Deveria ficar na casa dos milhares. O que aconteceu? Duplicou. Questão boa, questão fácil, de exponencial. E a questão clássica. Tem umas 3 dessas, que eu só conheço nas últimas versões. Dos 4 anos pra cá, tem umas 3 que caiu na mesma pegada. Mesmíssimo. Tem sentido? Então, beleza. Pode apagar tudo aqui? Pode apagar tudo, cara. Copia essas cotinhas então, Matheusito, que eu vou fazer em cima dele. Porque a outra é quase na mesma pegada, só que no outro tem grafo. Pode apagar? Vai. Ó! Essa é daquelas que você falou que essa gráfico. Essa é um pouco diferente. Que droga. Esse é um pouco diferente. Porque exponencial não funciona tão bonito igual do primeiro grau. Lembra aquelas que eu mostrei de primeiro grau? Que era só o teor de corte, já era? Dessas daqui é um pouquinho mais chato. A teoria é a mesma e tal, mas para fazer é um pouquinho mais chato. Se tiver o tal da função ali, Mas não é tão um bicho de 7 cabeças não. Nossa, paguei aqui na minha cara. Não é tão um bicho de 7 cabeças não. Ó, aqui você vai ter o seguinte: modelo de automóvel, valor depreciado e tempo de uso, segundo a função. Olha a função que ele colocou aqui. Prau, essa daqui. Função exponencial? Sim. Porque olha, está elevado a t, não tá? T é o nosso tempo, que é o x. Então está elevado a um cara que eu desconheço. Contei em ano. Essa função representa o gráfico, que é aquele lá. Qual o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso? Aqui tem que dar para você pensar numa função do primeiro grau, só que não ia dar muito bem. E olha as respostas, elas estão bem próximas. Então, como a função do primeiro grau não rola, que dá para você tentar aqui na malandragem, tipo falar, 54 é 1 ano de uso,
anos de uso ele falou, 43. Então achar o valor aqui do meio, mais ou menos. Só que não vai dar bom, porque ó, as respostas elas são próximas. Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ué? Por razão? Não, não daria também. Nem por regra de 3. Porque os valores estão próximos. Se os valores não estivessem próximos, até que daria. Mas como está bem próximo ali, não vai rolar não. Aí como que eu vou fazer isso daí? Você vai fazer o seguinte. Você vai ver alguns pontos que vão te ajudar. Um ponto que te ajuda bastante. Esse daqui. 60 mil é quando? Quando o tempo vale 0. Se o tempo vale 0 e o carro não vale 60 mil, ele já colocou para você qual que é a regrinha. Ele colocou que a regrinha é essa daqui. D vezes A elevado a T. O que eu sei? Eu sei que quando o tempo vale 0, que é esse primeiro ponto aqui, a minha resposta tem que dar quanto? 60 mil. Então você vem e monta aqui, ó, nessa expressão, esse é o cara que vai mais te ajudar. F de D você já sabe que é 60 mil. Nesse ponto D igual a 0, né? Você vem e substitui e vai ficar assim, ó, B vezes A elevado a 0. Esse ponto te ajuda porque todo número elevado a 0 é quantos? Todo número elevado a 0 é 1, não vai? Então o B eu já sei que vai ser 60 mil. Aí eu tenho uma versão um pouquinho melhor da minha fórmula. Olha o que eu acabei de descobrir. Acabei de descobrir que o B vale 60 mil. Então, em vez de ter esse formato de fórmula, você vai ter esse daqui, ó. F de T igual a 60 mil vezes A elevado a T. Dale! Tem uma versão 2.0 aqui, ó. Essa versão tá melhorada, pai. Ó, já descobri que o B é 60 mil. Agora outro ponto que te ajuda. Fala, Matheusinho, onde você travou? Você substitui o T por 0, que é aqui, ó, x igual a 0, dá 60 mil, não dá? A resposta tem que dar 60 mil, quando o seu tempo for 0. Quando o seu tempo for 0. Aí você descobre o B. É que eu tinha confundido os dois T, né? Que tem o T, que é o F de T, que é 60 mil. Ah, F de T é o seu erro. Outro cara que é bom aqui pra você. Esse cara aqui, ó, quando o tempo é 1. Tá vendo que você tem a resposta? Tempo igual a 1. Quanto que vai valer? 54 mil? Então, beleza. Você vai pegar essa formulita agora e vai substituir a resposta quando T vale 1 por 54. Aí vai ficar 54 mil igual a 60 mil vezes... Isso! Show! Pode apagar aqui? Pode, né? Exatamente. Tem que fazer aqui do lado, não tem jeito. Aí vai ficar bom. Quando tem gráfico e a gente não sabe a função, é essa pegada que você faz. Você vem e substitui alguns pontos. Só que a gente tem que saber substituir com sabedoria. Substitui no 0, que é bom, substitui no 1. Ah, mas se não fosse 1, dá para substituir outro, ó, no 3. Só que você vai sofrer mais por conta, não vale tanto a pena. Substitui com 1, que é sucesso. Aí vai ficar assim, ó. Quando T igual a 1, eu sei que vale 54 mil. Substitui naquela versão 2.0 ali que eu coloquei. 54 mil é igual a 60 mil vezes A elevado a 1. Aí passa dividindo, vai ficar meio feião, não vai, Carlos? Dá pra cortar os zeros aqui, ó. 3 zeros com 3 zeros. Aí passa dividindo, vai ficar 54 dividido por 60. Esse é o seu A elevado a 1 é o próprio A. Dá para simplificar por quantos ali? Por 2 é certeza, será que dá por 12? 12 dá, né? 12 dá, 12 dá. Não, acho que não. Não dá não? Pô, perdemos, hein? Por 6 dá. Por 2 dá, certeza. Ah, por 6 é bom, por 6 real dá. Aí daria 9, 10 embaixo? Pô, por 6 é bom, por 6 é bonzão. Vai dar 9 sobre 10. Esse é o seu A, né? Tá, então qual que é a minha versão final aí da fórmula? A versão do final da fórmula vai ser F de T é igual a 60 mil vezes 9 décimos
elevado a t. Agora você é rei na questão. Agora você consegue calcular qualquer um. Inclusive, calcular o que eu quero. Qual que eu quero? Não é com 2 anos de uso? Professor, mas nesse caso aí, deixar na fração, vai dar mais pra cá. Acho que não, porque vai acabar cortando os zeros, né? Não vai precisar fazer tanta conta. A fração ainda não vai muito de fração, mas geralmente nesses exercícios, olha o tanto de zero que tem aqui na frente. Se eu colocar um número aqui, ele vai acabar fazendo chuveirinho na fração. E aí vai acabar te ajudando. Acho que não compensa não. Ó, eu quero saber t igual a 2. Então você vai vir e vai substituir aqui, no tempo igual a 2. Vai ficar 60.000 vezes 9 elevado a 10 sobre 2. Aí aqui vai ficar fácil, ó. Faz o chuveirinho, vai acabar cortando. Geralmente em exponencial deixa-se em fração. Porque você também pode usar as propriedades de potência. Decimal nunca é o caminho em exponencial. Funciona no primeiro grau, aí foda-se. Aí foda-se. Agora exponencial não. Aqui vai ficar quantos? 81 sobre 100. Dá pra cortar, ó, 2 zeros com 2 zeros. Quanto que dá 81 vezes 600? Faz aí pra nós. 48.600? Já é de se esperar que desse esses números grandes. Ah, até que deu bonito, ó. Deu perto. Se você fosse pensar como uma função do primeiro grau, provavelmente daria essa daqui, ó. Ou essa de baixo. Então não daria tão legal assim. Exponencial você faz isso, joga valores. Joga valores que dá certo. E dessa de jogar valores, sempre joga t igual a 0. Se tiver o t igual a 1, melhor ainda. Aí você consegue achar tudo então. Descemos. Joga uma coisa aqui. Ah, questão boa, vai. Bora pra cá? É só você jogar tudo pra tempo zero, inicialmente. Exatamente. Se pegar, joga até pro Aí zero. você descobre o negócio e aí depois você joga o tempo que ele quer. Ah, a gente tá meio que montando o sistema sem montar o sistema. Tá montando o sistema sem montar o sistema. Você consideraria essa questão fácil ou mais difícil? Eu consideraria essa questão média. Média? Ela é fácil. Ela é fácil. Você vê, olha como é maluco. É uma questão que ela tem bastante conta. Só que ela é considerada fácil. Deixa eu ter ler um rigor. Eu não confio no TRI de matemática do Enem. Ele é diferente. O de humanas e de matemática funciona muito diferente. Porque, não é questão de tipo, comparar com humanos, é comparar com as outras matérias. Também, Se você pegar uma questão difícil, ela vai ter 3 etapas e ela vai ser considerada difícil por causa disso. Aí você pega uma questão de matemática que tem 3 etapas, tem que fazer 3 cálculos diferentes, ela é fácil. Isso que eu fico bravo. Você tem que pegar no conteúdo. Tem questão que você faz só de ver assim, você já consegue fazer, só que ela é conteudista, é considerada difícil. Tem uma aí, eu coloquei. Não, mas qual foi a contribuição de questão fácil? Se envolver operações básicas e poucos conhecimentos técnicos como essa, é fácil. Se ela envolveu algum conceito matemático e te deu um certo, ou te deu um certo trabalho com vários dados, mas mesmo assim deu para fazer de boas, ela é média. Questão considerada difícil é questão conteudista, onde você precisa tipo logaritmo, mas tem logaritmos que é considerado médio ainda. Eu trouxe uma aqui, até coloquei, não tinha colocado, mas eu coloquei. Questões que envolvem conceitos e questões que abordam vários dados e você precisa desses vários dados, porque às vezes ele te engana. Aí é considerado difícil. Só que difícil na prova de matemática são bem poucas, viu? São 4 ou 5, não vai ter muito. Nossa, daí só de você ver. Ó, só de ver o logaritmo a galera já fala, pô, corre. Mas não é bem assim. Ano passado teve uma questão que foi considerada média de logaritmo. Ano retrasado teve uma questão que foi fácil de logaritmo. Não é sempre.
O Enem ele quer fazer pegadinha, ainda mais esse ano. Esse ano ele tá querendo muito fazer pegadinha. Esse ano ele tá na zoeirinha. Você viu que ele tava. Esse dia eu tava vendo a reportagem lá da. O INEP tava postando, tipo, a foto de bom dia, como se fosse de velho, cheio de florzinha. Tava dando spoiler, tá zoeirinha, não tá? Tava dando spoiler que o tema seria de idoso. Aí, você dá uma olhada depois na página do INEP. Tem lá, bom dia, que o dia seja abençoado para todos os vestibulandos. Coisas bem de idoso. Aí o tema foi qual? Tem que ficar atento, de aula. Ó, falando em logaritmo. Onde você viu esse negócio de Eu te mostro no Instagram. Ó, logaritmo, falando no logaritmo. O que eu preciso saber de logaritmo para o Enem? Preciso saber todas as coiseiras? Não, não preciso saber todas as coiseiras. Você precisa saber o que é o logaritmo. Log de b na base a é x, como que calcula? vai ser a elevado a x igual a b. A elevado a x igual a b. Isso. Manda chifrada lá, transforma numa equação. Qual que é a definição de logaritmo? A e b tem que acontecer o que com eles? Sempre na base de b. A maior que 0, b maior que 0 e a diferente de 1. Disso que eu falei lá do... Essa questão é nova, inclusive. Ela não tem naqueles slides que eu mandei. Eu coloquei. Não, é questão que não dava naquele slide que eu mandei original. Eu coloquei ela agora de manhã, porque eu esqueci de colocar logaritmo. Ó, a e b tem que ser sempre positivo e diferente de 1. Mas tem algumas coisinhas que a gente tem que lembrar sempre também de logaritmo. Log, se não está aparecendo nada na parte de baixo, é o quê? É 10. Outro cara que é legal você saber, log de A na base A, é sempre se for igual? É. E log de 1 na base A? Quanto que vale? É 0, tá? Log de 1 em qualquer base é sempre 0. Porque A elevado a 0, todo número elevado a 0 é quantos? E pro bonito do Enem, você só precisa saber de 3 propriedades. Sempre que cobra logaritmo. É esse cara aqui, a multiplicação. Você lembra o que você pode fazer na multiplicação? Uma soma. Separar uma soma. Prarará, prarará. A divisão, que vira uma subtração. Para menos log de n. E esse cara aqui, ó, log de b na base a elevado a c. O que você pode fazer? Aí você inverte. Você manda ele para frente multiplicando. C vezes log de b na base a. Para o Enem, isso aqui te basta. Nada de mudança de base, nada das outras propriedades. A única coisa que eu preciso saber é essa pegada aí. Como que você calcula logs mais simples, como aqueles de verde, e as propriedades mais básicas. Você já consegue desenrolar bastante questão de logaritmo. É claro que o logaritmo ele sempre vai vir numa situaçãozinha problema. Mas ali, sabendo interpretar, pegando a ideia ali do que os seus dados estão trazendo, você consegue desenrolar numa boa. Ó, essa daqui. Charles Richter e o Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Isso aqui me lembra muito o vestibular nosso. Você já fez esse exercício de terremoto? Qual que era aí? Que a gente fala sempre de terremoto. Cadê minha garrafa d'água? É, o FGD. O FGD sempre caiu de escala Richter, essas coisas. Mas não, o Enem também trouxe. Essa escala varia de 0 a 10, com os possíveis valores. O quadro mostra a escala de magnitude de um terremoto que eu utilizo para escrever. Para calcular a magnitude local, usa-se essa formulita. Aqui vamos na fórmula. Pererê falou que MS é a magnitude, né? A magnitude é 3,3 mais log de A vezes F. Vamos ver o que é esse A e o que é esse F. Ó, A representa a amplitude máxima da onda registrada por esses módulos. E em micrômetro. E F representa a frequência da onda. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000. Isso daqui ele já trouxe. Ó, trouxe 2000 watts
frequência de 0,2. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido. O terremoto, o que aconteceu, pô? O terremoto que aconteceu não teve amplitude máxima de 2000? E não teve frequência de 0,2? Exatamente, a gente vai ter uma fórmula em um sonho. Ele já trouxe para você a amplitude e já trouxe para você a frequência. Aí antes de você jogar os valores, você pega e transforma a explicação numa soma para achar mais fácil. Tudo bem, pode ser. Ou não, Matheusito, ou não. Ou você vai fazer de acordo com o que ele deu mesmo. Ele já trouxe os dados, joga lá e vai. Mas você não tem que jogar o negócio de Calma, não é assim usando as fórmulas loucamente não, homem. Ó, log amplitude. Qual que é a nossa amplitude? Não é 2000? 2000 vezes. Qual que é a nossa frequência? 0,2. Cadê o menino Carlos? O menino Carlos, eu falei pra ele que decimal não se pode usar na exponencial. Sabe onde que também não pode usar decimal? Logaritmo. Se você tiver decimal, igual aqui, ó, 0,2, transforma em fração. Vale a regra pro mesmo. Isso! É mais fácil você transformar esse cara em um número mesmo. Por isso que você, em vez de separar numa soma, fazer todo o negócio, você vai ter mais trabalho. Como você vai fazer aí? Faz 2000 vezes 0,2. Lembra daquele macete que eu falei pra você? Ó, 3 casas aqui, você vai aumentar esse número. Tira essas 3 casas, esses 3 zeros e aumenta o seu número. 1, 2, 3. Fica qual? 2 vezes 200, não é? Então vai ficar, ó, 3,30 mais log de 2 vezes 200. Não está colocando base ali. Está colocando o quê? Quando não tem nada. Se não está colocando base, é porque a base é 10. Então não preciso me preocupar com nada. Aqui você tem 2 caminhos. Ou você pode já multiplicar e chegar em 400, ou você já separa esses carinhas. Eu já separaria já, porque a multiplicação, o que você pode fazer? Vai separar numa soma? Então, ó, eu faria o seguinte. Eu iria aqui, magnitude é 3,30 mais log de 2 mais log de 200. Faz sentido isso que eu fiz? Separei numa soma, ó. Ele deu log de 2. Ele falou para utilizar 0,3 para log de 2. Só que eu estou com log de 200 ali. Eita! Nesse log de 200 é parinho de parto normal humanizado, um 2 e uma coisa que eu consigo fazer. 2 e 100. Um 2 e um 100, pode ser? Então, ó, esse aqui... Ou dá pra fazer... esquece, eu vou falar Tá. Vou deixar log de 2, daqui a pouco eu transformo tudo numa porrada só. Aquele log de 200 lá, você não conseguiria transformar assim, ó, 2 vezes 100? É bom fazer 2 vezes 100, por quê? Porque você sabe o log de 2. Isso, novamente você pode pegar e ó, separar. Vou ser mais abusado. O 100, eu posso reescrever sendo 10 ao quadrado? Posso? Aí Posso. você pega e joga 2 pra Ah, garoto, olha lá, você pegando e transformando os logs aqui de uma forma bem mais fácil. Esse carinha eu vou desmembrar ele, vai ficar assim, log de 2 mais log de 10 ao quadrado. Aí você joga. Esse daqui posso jogar pra frente, pô. Vai ficar como? Trarará. Mais log de 2, né? Tô quebrando todos eles, tá? Tô fazendo bem espaçado aqui. Mas é pra quebrar de uma forma que fique bem mais fácil. Aí vai ficar log de 10, na base 10 vai ficar 1. Exato. Esse e esse, todos os logaritmos eu sei o valor. Log de 2 é quantos? 0,3? Então ficaria 0,3, 0,3 e aqui ficaria 1, que é log de 10 na base 10. Multiplicado por 2. Isso aí. No final das contas vai ser o quê? 3,30 mais 0,3 mais 0,3 mais 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, vai ser 3,9, 5,9? 5,9. 5,9 é qual das magnitudes? Moderado. Alternativa C. Porque tem o igual ali embaixo. Pegou? Que doideira, né, homem?
É claro, eu quebrei ali, dá pra fazer mais direto, pô. Isso daí é uma questão média. Essa questão seria a questão média também. Pô, mas tem logaritmo, fiz um monte de coiseira. Usou várias propriedades. Usou várias propriedades, mas ela seria a média. Porque basicamente você saiu na questão como? Só jogando valores. Por mais que tenha um conteúdo ali e tal, Porque, ela é A média. gente deu a fórmula, né? A gente deu os valores e era só. O que a gente usou aqui de logaritmo? Não tem muito conteúdo. Não tem muito conteúdo. Ah, garoto, olha o olhar da questão. Exatamente isso. Por mais que ele tenha, nossa, é logaritmo, pá, é média, porque aqui ele já substituiu os valores. O que eu precisei? Eu precisei de conceito mesmo, saber quebrar esse negócio e arrumar de acordo com o que ele quer. Mas tirando isso, sai numa boa. Aí, por exemplo, se ele não desse a fórmula e falava, descobre aí o Aí seria difícil. Aí você me faz. Aí tá naquele grupo das 5 questões. Aí tá no grupo das 5 questões. Aí sim ele se enquadra no grupo das 5 questões. Bora pagar? Então a gente pode falar que fórmula e logaritmo sempre é bom. Dá uma olhada, né, aquilo? A gente tem um médio na matemática, tem logaritmo? Fudeu, não faz. Mas não segue muito esse lance não, porque às vezes cai uma média de logaritmo. Às vezes tem na O média. que seria uma fácil de logaritmo? Uma fácil, só pra você saber... Verdade. Saber aquilo ali, alguma coisinha, tipo, bem besta. Conceber e conseguir. Aqui dá pra fazer mais direto, de novo, ó. Aqui eu dei bastante volta. Separei aqui no 200, já dá pra você quebrar mais rápido. Log é um lance de amor e ódio. Aquela questão que tinha na tabela das jardas e dos pés, lá que eu quebrei tanta cabeça naquilo lá e eu não consegui terminar a questão. Quando ele veio com esse negócio de ele te dá uma coisa, uma unidade de medida, ele te pede outra, que é uns valores decimal escroto. Aí não quebra? Não quebra. Mudando de assunto aqui. Princípio fundamental da contagem. É outro cara também, ó, que toda hora tá aí na nossa lei da vida. Papagaios. Princípio fundamental da contagem. Oi? Não. PA é progressão, homem. O princípio fundamental da contagem é quando ele pergunta para você quais são as possibilidades de acontecer algo. Por exemplo, eu tenho 5 camisas, 2 calças e 3 sapatos. Aí você multiplica tudo. Isso! E geralmente esse assunto ele vem associado com a probabilidade. No Enem, a maioria esmagadora das vezes ele vem com o conceito de probabilidade abraçado, tá? Ele não vem sozinho não. Mas falou em princípio fundamental da contagem, é aquele, possibilidades. Quantas blusas eu tinha mesmo? Tinha 5 blusas, 3 calças, isso, 3 calças e 2 sapatos. 3 calças e 2 sapatos. Pô, se você quer saber a possibilidade geral que eu posso me vestir, é só multiplicar, não é? Isso é uma coisa que a gente viu um tempo atrás. 5 vezes 3 daria 15, 15 vezes 2 daria 30. 30 possibilidades. Ou seja, só com isso de roupa eu consigo vir o mês inteiro. É isso. Combinações diferentes. Só que aí dentro do princípio fundamental da contagem, tem 2 palavrinhas que é sempre bom saber. O tal do E e o tal do OU. Quando que eu uso E? Multiplica. E o OU? Soma. Por isso que aqui, ó, você pode multiplicar esses carinhas, porque a blusa E, a calça E, o sapato. Só que esse E e esse OU pode aparecer os dois juntos, aí você tira. Eu vou colocar um exemplo como esse. Tá, mas e aí? Qual que é a ideia como exercício como esse? Esse daqui já é classificado médio também. O que ele falou aqui? Ele falou aqui pra você que tem um cara que ele tá aqui, o adolescente está aqui, na entrada. Aí ele fala, olha, eu quero passar, todas essas partes, elas são brinquedos.
área 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa de um parque de colonização da entrada e 5 áreas de brinquedos disponíveis, e os possíveis caminhos que ele faz até cada área. O adolescente não tem conhecimento desse mapa e decide ir caminhando da entrada até o quarto, que é esse caminho aqui. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes do percurso pelo caminho apresentem iguais probabilidades de entrada. O que ele quer dizer aqui para você? Se você for para cá ou for para cá, é a mesma probabilidade de acontecer. Tá? Se ele for para cima ou for para cá, ele não vai ficar tendencioso a ir para algum caminho. Ele vai ter a mesma probabilidade de acontecer. Aí ele fala, cara, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes, e ao tornar o caminho, chega em uma área distinta da 4. O adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por nenhuma outra área e sem retornar. Ele quer sair aqui da entrada e ir direto para 4, como se não fosse passar por nenhum outro brinquedo. Você precisa saber isso e uma coisinha: probabilidade. O que é a probabilidade? Número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Número total de casos. Só isso já chega na minha vida. Só que é aquele exercício que é chato de fazer se você não sabe. Pensa comigo aqui. Esse menininho, ele está na entrada. Ele vai sair aqui da entrada. Eu quero chegar no 4, tá? Que caminho que ele pode seguir aqui? Ele pode ir para cima ou pode ir para baixo, não é? Se ele for para cima, quantas possibilidades existem? Uma de um total de 2. E se ele for para baixo? Uma de 2. É aquele exercício que você fez, o Joãozinho e o Kleber. O Joãozinho quer ir até a casa do Kleber, não quer passar pela casa do Carlos. Tipo aquele lá. Só que esse aqui é uma pegada um pouquinho diferente. Esse daí eu vou trazer na sexta. Pouco amanhã, né? Pra gente fazer. Mas você enxergou que ele pode ir tanto pra cima quanto pra baixo? Esses dois caminhos eu vou ter que fazer separado. Vamos supor que aqui ele ramificou. Ele foi pra cima. Se ele for para cima, a nossa favorável aqui é ser 1 sobre 2. Tem a possibilidade de ser 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá caminhando e cantando e seguindo a canção. Só que ele chegou nesse ponto. Isso, aqui ele pode ir para cá ou ir para cá. Qual o caminho que ele tem que adotar? Aí ele quer chegar no 4, então tem que ser... Sem passar por 3. Aí tem que ser pelo reto. Então ele tem que ir reto, não tem? Então ele teve que escolher o meio lá no início e vai ter que escolher o outro também, vai ser meio a probabilidade. Chegou aqui. Aí já dá pra ir pra direita. Aqui ele vai ter 1/3, 1/3 e 1/3, não é? Ele vai ter que virar para a direita. Então a probabilidade de acontecer isso daí vai ser o quê? E 1/3. Aí, pá, cheguei na 4, igual eu queria. Então ele teve que fazer esse caminho aqui, de roxo. Meio e 1/3. Estou torcendo quanto mais exercício. Como ele teve que adotar essas ideias de pegar um caminho e depois pegar outro e depois pegar outro, vai ser uma multiplicação. A multiplicação, é sempre em cima, embaixo, embaixo. Todos os caminhos. Vai dar 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Sobre 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. 1/12 de ir na possibilidade roxa, né? Só que, lá na entrada, ele poderia ter adotado um caminho diferente. Em vez de ir por esse roxo, tem um outro caminho que ele pode seguir que dá bom. Para a direita e reto. Isso, chegar aqui, ele pode adotar esse caminho. Então existe uma segunda possibilidade. A possibilidade dele vir aqui por baixo seria meia. Seguindo o mesmo princípio, tá? Chegou aqui, o que ele vai ter que acontecer? 1 sobre 2 de novo. 1 sobre 2 de novo, que é esse caminho.
1 sobre 2. Aí ele vai continuar. Aqui não vai acontecer nada, né? Aqui é só uma curvinha mesmo. Vai chegar aqui, o que vai rolar? É 1 sobre 2. 1 sobre 2 de novo. Aí vai chegar na 4. Então ele vai adotar esse caminho também. 1 sobre 2 e 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá, mas para finalizar com chave de ouro, ele não pode pegar. Ele não pode pegar esse caminho ou esse caminho? Ah, vai. Aí entra o tal do soma, porque é um ou, não é? Então você vai ter que fazer 1 sobre 12 mais 1 sobre 8. Tcharam! Para ficar bonito aqui, o que eu faço da vida? Dá para tirar MMC entre 12 e 8. Mas eu nem me preocupo em fazer MMC. Eu tenho que fazer essa soma, não é? Cara, pega e faz o seguinte. Pega e multiplica os dois de baixo. Faz aqui, ó, 12 vezes 8. 12 vezes 8 não dá 90 não, Matheusito. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 96, né? Aí você vem e multiplica cruzado, ó. De baixo para cima. 8 vezes 1. Mais. De baixo para cima, 12 vezes 1. 12. Vai dar quanto ali nessa história? Vai dar 20 sobre 96. Aí simplifica. Dá para dividir por 2. Por 4? 4 já vai direto, Lelê? 4 vai dar 5 sobre 12? Quantos? 24? Ah, beleza. 5 sobre 24. Aí não tem mais como simplificar. E aí fechou nossas respostas. Isso é um exercício fácil. Não, questão difícil. Ah, já tá virando duas pequenas, né? Mas é uma questão boa, não é? É uma questão boa. Por que ela é difícil, Matheusito? Porque ela vai... Porque ela abordou o princípio fundamental da contagem, ela abordou probabilidade e ela ainda teve a sacada final de juntar essas duas situações. É uma questão, se você não tiver feito uma parecida antes, você não consegue fazer. Mas toda vez que for para escolher caminhos, é essa pegada que você vai ter que fazer. Você pega, vê os caminhos diferentes e no final você soma eles. Você pode ter mais questões Conteúdistas tipo essa? tipo essa? Pode, com certeza. A tendência é ter mais. Com certeza, com certeza. Esse é aquele tipo de exercício que sempre quando a gente está falando de probabilidade, eu meio que trago, porque aqueles exercícios, tipo, apareceu diferente dele, uma situação, uma outra diferente. Mas a essência dele não muda. Esse é o lance da matemática. A gente, para ser bom de matemática, você não precisa saber todos os conteúdos, você precisa saber o que é cobrado na parada. Quando você for teórico, aí sim você pega e calcula, faz todos os rolês. Mas para agora, para vestibular... Matemática, você saber a teoria não ajuda nada. Você tem que ser bom para fazer conta. A teoria te ajuda. Saber fazer conta é o pior. Eu não sei fazer conta, pô. Não ajuda nada não, Matheus. Matemática é tipo pura prática, sabe? Por exemplo, eu não sou bom. Essa é a diferença. Eu não sou bom em matemática porque, assim, dizer que eu pratico muito, eu não pratico. Mas é como você é vestibulando, sabe qual é a diferença de um vestibulando para um professor? É o tempo que vocês estudam. Eu já estudei bastante tempo. Mas hoje em dia eu não tenho tempo para pegar a apostila igual eu, sentar e fazer os 45 exercícios. Eu não tenho esse tempo. Mas eu já fiz isso no passado. Hoje em dia eu sei os caminhos para responder alguma coisa. Tipo, eu pego uma questão, eu vou saber como que desenrola ela, vou te mostrar como que desenrola ela. Mas velocidade eu não vou ter. Igual se eu for fazer vestibular hoje em dia, se eu fosse fazer o Enem hoje em dia, eu conseguiria ir bem no Enem, eu conseguiria acertar bastante. Só que eu falo que a prova eu conseguiria demorar ali, ó, em torno de umas 3, 4 horas para ir bem. É porque você é professor. Porque eu não tenho velocidade para fazer igual vocês. Vocês têm que ter velocidade de todas as disciplinas. Essa é a diferença. É a parte mais difícil, é a tal da velocidade. É a parte mais difícil, duas coisas. É você já ter o feeling para fazer o negócio, bater o olho e já saber como que desenrola e saber os caminhos que você vai adotar para não demorar muito. Aí o lance do vestibular, a gente treina só para isso. Só
para isso. Exatamente para isso. Doideira, né? Aí na faculdade o negócio vai. Porque assim, tipo, eu acho que eu preciso isso daí. Essa daqui? Olha aí. A de logaritmo não tá pronto? Não, fala essa lista aí. Ah, pronto? Eu não sei, você mandou onde? Ah, não, achei sim. Achou? Olha lá, você viu? Ele nem sabe das coisas direito, né? Porque eu acredito que. É que ele tá engraçadão hoje. A faculdade é muito teórico, né? Independente do que você curso, faculdade é muito teórico. Pô, com certeza, todo curso. Independente do curso. Independente do curso. Independente do curso. Não tem... Acho que só a educação física que é mais prática, mesmo assim tem bastante teoria. Mas geralmente é teórico, tá? Por isso que inverte. Se você passa o negócio do vestibular inteiro fazendo muito exercício, você sai e você, tipo, a teoria, pelo menos. É bom, pô. Medicina usa muita coisa do médico. Se você não tiver uma formação boa, você não consegue fazer o curso superior, não. Eu mesmo, eu tive o ensino médio, foi uma bosta. Meu ensino médio foi fraquíssimo. Nossa, eu apanhei no primeiro ano de faculdade, hein? Eu não sabia o que era a função do primeiro grau, não sabia o que era a função do segundo grau. Cheguei lá, achei que ia revisar tudo, revisei. Olha eu me ferrando. É mais mesmo. Olha eu me ferrando revisando em casa. Bom, mas assim você fala que você achei muito aula. Ah, eu sabia pegar rápido as coisas, mas eu não fui de boa não foi nada de boa. Meus 2 primeiros anos de faculdade, nossa, eu sofri demais. Depois aí eu peguei o ritmo e fui. Mas nos primeiros anos, não foi nada legal não. Aquela coisa bonita de, passei pra faculdade, coisa linda, não teve comigo não. Cada um é. Por exemplo, medicina deve ser 6 anos em ritmo de cursinho, né? Que eles falam. Outro cara aí, já mudando de tópico. Combinação. Combinação é um cara que também está bem presente nas nossas provas, viu? Ele vem junto. Eu falo que é um trio parada dura. Quando vem, é o médio para difícil. Já não estamos mais nas fáceis. Combinação, probabilidade e princípio fundamental da contagem. Eles vêm todos juntos ali e sempre está presente na nossa prova. Coloca umas 3, 4 questões, vai ser desses. Arranjo também, ele entra nesse pacote aí. Combinação é um dos caras do grande em volta do conteúdo, que é a análise combinatória, tá? Eu trouxe só esse, depois eu vou trazer os outros, mas na hora que vamos falar de todos eles, rapidão, análise combinatória. Análise combinatória. Aí tem aquelas fórmulas. Aqui começa a entrar as fórmulas, aqui começa a entrar o TRI mais difícil. Análise combinatória. Então a gente pode falar. É o BFC. Vamos lá, Matheusito. BFC, que é o que eu acabei de comentar. Também tem aquele cara que a gente chama de arranjo. O que é um arranjo? Arranjo tem uma formulinha. Arranjo é quando você tem um grupo. Você tem um grupo, esse grupo aqui é um N. N vai ser o seu total. E você vai fazer uma seleção. Essa seleção vai ser P. Vai ser a minha seleção. Só que aí tem um problema, tem uma fórmula. Você lembra da fórmula do arranjo? Arranjo de NP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Pô! N sobre N menos P? Sim. Só que você não pode esquecer que arranjo você usa quando a ordem de escolha importa. Pô, como assim? Eu vou fazer um campeonato aqui na sala e das 40 pessoas, a gente vai escolher 3 pessoas para ser o primeiro, segundo e o terceiro colocado. Então, quantas formas diferentes eu posso fazer essa combinação do pódio? Seria um exercício de arranjo. Pô, como assim? Das 40 pessoas que tem, eu não vou escolher 3 pessoas? 40 seria meu total, 3 seria minha seleção. Só que, na hora que você vai escolher essas 3, a gente vai lutar primeiro para qual posição?
para primeiro lugar, não é? Eu quero ganhar em primeiro lugar, todo mundo quer ganhar em primeiro lugar. Então, pô, tem uma ordem de escolha. A ordem de escolha vai importar. Vai escolher o primeiro carinha, depois vai escolher o segundo carinha, depois vai escolher o terceiro carinha. Aí você tem um arranjo, você joga dessa forma. Só que para questões de Enem, você nem precisa fazer arranjo por essa fórmula. Toda questão de arranjo você pode fazer por princípio fundamental da contagem. Igual nesse exemplo, são 40 pessoas, não são? 3 eu vou escolher para o pódio. Você pode colocar assim, ó, 40 na primeira posição, na segunda seria quantos? 39, na terceira posição seria quantos? 38. Ou seja, você consegue fazer o arranjo só pelo PFC. Bem encaixadinho, não precisa usar a fórmula não. Tá? Agora, ó, o outro cara que você precisa usar a fórmula, aí sim, vai ser a combinação. A combinação é quase a mesma pegada. É como se você tivesse um total, e desse total você tem que fazer uma seleção. Eu vou chamar de P. Só que aqui, a seleção, a ordem de escolha, não importa, tá? Combinação vai ser N e aqui P. Ó, a fórmula vai ser assim, N, P. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Pô, a diferença é só um negocinho que divide, mas esse negocinho que divide já faz bem a diferença, tá? Essa é a pegada. E o último carinha aqui que sempre cai também, na parte de análise combinatória, é a tal da permutação. Permutação. Você lembra dessa forma de permutação? O que é permutação? Oh não, retrasado caiu no legal de permutação, que era do I.M. Lord Voldemort. Vocês já viram essa questão? Você viu essa questão? Permutação. Isso! Toda vez que fala arranjo não, permutação envolve o anagrama. É quantas vezes você consegue modificar. Você não vai formar grupos, não vai formar nada, você só vai mudar de posição. Tem uma questão de senha relacionada. Sempre tem questões de senha relacionadas. Permutação você tem que ficar ligado que existem duas. Na verdade existem três, vai. Existe a permutação simples, quando não tem repetição. Tem repetição. Quando ela não tem repetição, a permutação vai ser só N fatorial. N fatorial é o número de coeficientes que você vai ter. Igual pegar tipo, vamos pegar uma palavra. Sei lá, Carlos. Não, é só seu nome, Carlos. De quantas formas diferentes a gente pode ter a palavra Carlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. Você consegue mudar de 6 posições diferentes. Porque a palavra do Carlos aqui, ó, não tem nenhuma repetida, tem, Carlos? Então, se você quiser mudar de posição as suas letras, você só precisa pegar a quantidade e fazer fatorial. Aí faz 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí show. Mas, ó, pode ter permutação, que a gente chama de permutação com repetição. Ou permutação composta. Vou colocar só com repetição. Com repetição. Quando uma permutação é com repetição? Quando tem palavra repetida, não é? Você vai ver assim, ó, a formulinha vai ser N fatorial sobre A fatorial, B fatorial, C fatorial. Nas aulas que a gente vai para o FMS, para o EMS, eu vou revisar todos esses conceitos. Mas esse A, esse B, esse C, as quantas letras tem repetida. No do Carlos lá, era só você fazer a permutação de 6, que daria 6 fatorial. Aí você desenrola. Cada palavra arara. Arara, vamos lá no exemplo da arara. Arara. Quantas letras tem? São 5 letras no total, não é? Mas eu tenho 3 As e eu tenho 2 R's. Então vai ser permutação de 5 fatorial, que é o seu total, 3 fatorial, 2 fatorial. Aí você decompõe isso de forma... Até chegar no 3, corta, abre o 2 e termina de desenrolar. Aí a gente já sabe fazer. Mas é essas formulitas que eu preciso saber. Da parte de análise combinatória,
é sempre questões envolvendo esses conceitos. O princípio fundamental da quadragem, arranjo que você consegue fazer com o BFC. Quando que é arranjo mesmo? Arranjo. Isso! Se você lembra do segundo ano, o módulo que fala de arranjo é um módulo que a gente chama de problema da fila, porque você precisa colocar em fila, tipo, eu quero escolher, igual eu dei o exemplo, eu quero na sala escolher 3 pessoas para ter o pódio aqui, para ganhar como primeiro, segundo e terceiro lugar. Você vai colocar em fila para ver quem vai ganhar nessa parada. Caiu o exercício já do Enem assim, poxa, de 10 pessoas, eu preciso escolher o diretor e o vice-diretor. De quantas formas diferentes eu consigo fazer isso? 10 vezes 9, que aí entra no princípio fundamental da contagem. Dá para fazer de boa, sem precisar da fórmula. Agora combinação não, combinação precisa. E a permutação. Vamos fazer exercício? Uma empresa confecciona e comercializa brinquedos formados de uma locomotiva, pintada na cor preta. Esse cara aqui, mais 12 vagões iguais de formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Os 12 vagões são, esses 12 vagões, tá? 12 vagões. 4 são pintados de vermelho, então 4 são vermelhos. Acho que eu tenho que colocar vermelho, porque tem verde também, né? 3 na cor azul, 3 na cor azul, 3 na cor verde, e 2 na cor amarela. 2 amarela. Amarela. Beleza. O trem é montado utilizando assim, a locomotiva e os 12 vagões, ordenados crescentemente seguindo as suas numerações, conforme ilustra a figura. Está aqui o belíssimo vagão. De acordo com as possíveis variações das colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados se expressa por meio de combinações. É dada de qual forma? Essa é uma questão considerada difícil. Conceitual pura. Olha, dá uma olhada nas alternativas. Envolve só combinação? E aí, como que a gente vai fazer essa parada? Pensa comigo. Aqui eu tenho 12 vagões, não tem? Tenho 12 vagões. Porque, 4 mais 3 mais 3 mais 2. 12 é o total. Vamos dizer que eu vou pintar esses aqui primeiro. Os 4 vagões de vermelho. Colocar numerado ali. Pô, se você vai pintar os 4 de vermelho, de 12 vagões, a primeira coisa que você vai montar vai ser os vermelhos, não vai? Então vai ser uma combinação de quantos? De 12, você escolheria 4. Você escolheria 4 e pintaria os 4 vagões. Vamos dizer que você vai pintar esses 4 primeiros aqui, Nesse caso, a ordem não vai importar. A ordem não vai importar, então é uma combinação. Todas as respostas são combinações. Mas não mudaria nada. Não mudaria nada. Só que aí que vem, Lelê, sabe por que não mudaria? E depois, o que você vai fazer? Você vai pintar de azul. A ordem também não vai importar. Você vai pintar de azul. Quantos vagões vai ter disponível para você? Não. Dos 12 que você tinha, você já pintou 4 de vermelho. Seria 8. Seria 8. Porque de 12 você tira 4. Isso. Então, aqui você vai ter uma combinação, não mais de 12, de 8. Você vai pintar isso do quê? De azul? Então, desses 8 vai ser 3. E depois, o que você vai fazer? Depois você vai pintar de verde. De verde você não tem 8, você não pintou 3. Sobrou quanto para você pintar? Você pintou 3. Sobrou quanto para você? Sobrou 5. Sobrou 5, não sobrou? E pô, eu vou pintar agora de verde. Então de 5, Aí vai ser 5. você vai pintar 3 de verde. 5, 3 você vai pintar de verde, 1, 2, 3. E os últimos 2, você vai pintar do quê? Amarelo. Então, e depois você vai fazer uma combinação
de 2, você vai escolher 2. Por que ele coloca nas simples alternativas? Oi? Não, esse x é multiplicação. Aí que vamos às alternativas. Você viu o que eu fui fazendo aqui? Eu fui pegando e calculando um de cada cor. Aí a Lê fez uma pergunta boa. Se eu começasse com outra cor, daria problema? Não, sabe por quê? Você vai ter que pintar um e o outro e assim por diante. Aí não daria. Aí você tem que ver qual das alternativas vai bater com essa forma aqui. Aí acho que você teria que perguntar e ver nas alternativas qual que vai dar bonitinho. Tá? Ele meio que já induziu colocar na ordem que ele colocou. Mas ó, essa daqui não é, a alternativa A não é. Por que não é? Isso, tá vendo que ele colocou tudo sobre 12? Essa daqui também não é, por quê? Porque tá somando. A ideia é você pintando uma e outra e assim vai. Essa daqui não é? Essa daqui ó, também ó, não faz nem sentido esse 2 na vida, tá? A alternativa certa aqui vai ser aí. Vai ser aí. Ele foi reduzindo à medida que ele foi pintando os vagões. Não pode deixar 12, porque senão 12 seria o geralzão. Na hora que você for pintando, sempre vai diminuindo. Entendeu, homem? Que doideira, né? E olha aí, já induziu mesmo você nessa ordem. Mas essa daí se encontrar no banho muscular, com certeza. Essa seria, já entraria na questões difíceis. Ela foi difícil de fazer? Cara, não, ela não foi difícil, eu fiz ela em uma linha. Só que ela é totalmente conceitual. Ela é aquela questão difícil da parada. Na geral, ela é... Depende de qual assunto. Tipo, se você for pegar princípio fundamental de contagem, de análise combinatória, geralmente é fácil. Geralmente é de boas. Ela vem junto com probabilidade. Agora, arranjo também entra na mesma bala. Vai. Combinação, ela já fica na zona ali do médio para difícil. Tem questões bem médias, bem facinhas, tranquilas de ser feito. Tem questões que são um pouco mais elaboradas, de combinação. Permutação também, mesmo esquema. Permutação fica na zona do médio para difícil. Só entra no difícil mesmo exercícios como esse, que envolve uma teoria por trás. Aqui facilmente a galera colocou 12 aqui embaixo, todos, porque escolheria 12. Mas você tem que lembrar que tem que ir diminuindo. Poucas pessoas tiveram acerto nessa questão. Aí ela se torna até difícil. É isso. Deu pra entender? Vambora, próxima questãozinha. Então toda a questão de análise combinatória toda a questão de análise combinatória é média para difícil. Mas ó, se você ver que nas respostas é conceitual, aí sim você pode generalizar. Aí sim toda a questão vai ser difícil. Certo, homem? certo. Eu tô torcendo pra cair bastante de PEPs. Se for pra ter conteúdo, Que seja mais fácil, né? Para fechar o conteúdo de hoje, família, o que eu preciso saber de trigonometria? só se chorou. Aqui já tem questões fáceis já. Tipo essa daí, ó. Essa daí é fácil. Essa é para fechar para o almoço. Trigonometria, o que eu preciso saber? Trigonometria. Geralmente vai ser 3D. Não! Trigonometria é do triângulo retângulo, ó. Porque. Não, ele vai trabalhar com 3 dimensões. Eu falo porque, por exemplo, ele dobrou o papel. Ah, tá, entendi. Não, mas é mais fácil que isso. Trigonometria, dentro do Enem, ele cobra para você um arroz com feijão. Tudo vai ser baseado em cima do triângulo retângulo. Tudo eu vou utilizar o tio Pitágoras para resolver. Tio Pita aparece com muita frequência dentro do Enem. Na hora que eu coloco um ângulo para você, ele também cobra seno, cosseno e tangente desse ângulo. Sempre cobra esses carinha. O que é seno? Cadê no oposto sobre?
Cadê você? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Boa! Então, gente. Cateto oposto sobre adjacente. Isso, lembrando que a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus e o oposto é sempre oposto ao ângulo, tá? E esse é o adjacente. Outra coisa que também sempre cola, os ângulos notáveis. A tabela dos ângulos notáveis. Quais são os caras? 30, 45, 60. É isso. Os ângulos notáveis ali, ó, brau, brau. 30, 45 e 60. Sendo você inteligente? Qual você esqueceu? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2. A raiz. Engraçadão hoje, né, cara? Oi? Engraçadão hoje. Tá engraçadão. Me respeita, 20 anos de curso, Carlos. 20 anos de curso. E aí, gente? Você também canta, mentalmente eu sei que você canta. Ele vai sentir. Não é verdade? Você canta de Natal? Já viu do gatinho já? Coloca no YouTube quando você sair daqui da aula. 1, 2, 3, do gatinho. O gatinho é o melhor. Do gatinho é um dos vídeos que tem mais visualização de matemática do YouTube, você manja? De todos os vídeos que tem de matemática no YouTube, o do gatinho é disparado o maior. No Natal, todo mundo canta com música. Não tem como saber disso sem música. Pior. Pra Enem, precisa saber mais coisas? Lei de equação do leite. Cara, tem lei dos senos e lei dos cossenos, mas raramente cai, viu? E raramente cai um ângulo que não é dos notáveis, seno de 120, seno de 150. Você também vai dar o valor. Se fugir disso, ele vai dar o valor. Perfeito, é isso. Pra finalizar esse cara aqui, ó. Construir as figuras de diversos tipos apenas dobrando. É um origami ali. Que tem significado altamente simbólico do Japão. Olha lá, o menino Katayama. Cadê o menino Katayama? Olha lá, só pra é o Japão de jardim. Japão de jardim. A base do origami é conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando uma técnica de origami. Utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Tá, essa questão é aquela questão que você não pode errar, tá? Já de cara ela é bem fácil. Começou a dobrar a folha conforme essa figura. Após a primeira dobradura, a medida do segmento AE. AE é essa daqui, ó. É qual? No Enem tem uma cartilha chamada a cartilha dos parâmetros que são cobrados no Enem. Essa daí, ela entra dentro desses parâmetros como questões que envolvem perspectiva e conceito. Por que perspectiva? Por mais que tenha aparecendo assim, tem muita questãozinha que se você sair da prova e falar, pô, eu vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Teve uma questão no ano que teve que fazer um tetraedro gigante, assim, as pessoas recortaram a prova e fizeram a dobradura. Por quê? Porque nem cobra esse tipo de questão. Todo ano tem que ter. É algo que é corriqueiro na matemática e tem que ter por eles mesmos. Essa questão é você ficar atento ao que acontece. Se você pegar aqui, 18 é tudo, não é? Daqui até aqui é 12. Se você desvirar esse pedaço, ele não seria aqui, ó? Que tamanho que é esse pequenininho? Cara, 12 é tudo. 12 é tudo, não é? Daqui até aqui, tudo é 18. Quantos que é esse pedaço aqui? 6 centímetros. Perfeito. Como se eu desdobrasse, aqui tem que ser 6. Então, ó, na hora de rebater lá, esse é 6 também. Porque, ó, peguei aqui a pontinha e dobrei pra lá. Viu a perspectiva da jogada? 6 mandei pra lá, 6 aqui. Esse daqui é o mesmo desse no retângulo. É quantos? 12. Então, na hora que você dobrou, aonde ficou esse pedaço? Ficou nesse daqui, não ficou? Ó? Aqui, 12. Você vê que tem até a resposta 12 sendo o que eu quero. Na verdade, eu não quero esse não, né? Eu quero o verde. O verde é fácil de calcular. Agora você vem nesse triângulo aqui, ó, e calcula o x. Ou seja,
Vou usar só o primeiro carinha lá, nosso belíssimo triângulo de Pitágoras. Nesse triângulo aí que eu analisei. Ó, aqui a base é 6, aqui a altura é 12. Se você está querendo saber, não é só belíssima hipotenusa? Então usa a teorema de Pitágoras. Hipotenusa, cateto e cateto. Chama do Pitágoras, bebê. X ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, 36 mais 144? 189? 180? Cretinos, não existe raiz de 180. O que eu faço? Ora, pai. Tá só as partinhas, Carlos. 180 chama na faturação. Dá por 2, vai dar 9, dá por 2, dá? Dá por 2, não dá mais. 3 dá 15, 3 não? Dá 5 e 5 dá 1. Beleza, não esquece de faturar. Formou parzinho, ficou sozinho? Aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Pagou, caiu fora, pagou, caiu fora. 6 raiz de 5 centímetros. Alternativa D.